Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Felipe Saboia, diretor adjunto do Instituto Ethos. Aqui comigo na bancada, Fábio Semara, professor de administração da ESPM. Meu nome é Matthew Shirts e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo. Felipe, muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. O Felipe, conta pra gente o que faz o Instituto Ethos. Eu não sei se todo mundo conhece. Bem, Matthews, o Ethos ele é uma organização sem fins lucrativos, criada em 1998 por um grupo de empresários à época interessados em criar uma referência para as empresas, para as pessoas no Brasil, sobre os temas de responsabilidade social e sustentabilidade. A gente está falando de 1998, ainda não havia, né, a quantidade de informação e movimentos que se tem hoje em dia. Então, o Ethos, de certa maneira, foi o precursor em criar essa referência de metodologia, de instrumentos, né, para que as empresas pudessem avançar na temática da sustentabilidade. Perfeito. E hoje, como isso mudou? Conta um pouco. Eu participei, eu vi um pouco disso, sobretudo a partir de 2010, no Planeta Sustentável da Editora Abril. Então, eu tive bastante contato com o Instituto Ethos e eu gostaria de saber onde vocês estão hoje e como é que mudou ao longo desses 25 anos. Claro. A nossa missão, ela permanece a mesma, que é de mobilizar, sensibilizar e apoiar as empresas a aderirem em suas práticas aspectos da responsabilidade social e da sustentabilidade, tornando essas empresas parceiras na construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Então, no Ethos, a gente acredita nessa dupla dimensão, digamos assim, transformar as empresas para transformar a sociedade. Hoje, o Ethos tem cerca de 460 empresas associadas, né? De diferentes portes, diferentes regiões do país, diferentes setores da economia. E o que elas têm em comum? Elas têm o objetivo e a perspectiva de melhorar nesse caminho da sustentabilidade da agenda ESG, vamos chamar assim hoje em dia, né? Aliás, no Ethos a gente fala ASG, né? Para traduzir mesmo, porque a agenda ESG tem especificidades que se referem muito ao nosso contexto aqui no país, né? Então, você tratar, por exemplo, da agenda social no Brasil é diferente de você tratar a agenda social na Europa, por exemplo. Então, a gente faz questão de utilizar a agenda ASG. Que quer dizer ambiental, social e governança. É a mesma coisa, só que sim, em português. Abrasileirado. Abrasileirado não só na linguagem, mas no contexto, naquilo que é prioritário, né, para as empresas e para a sociedade brasileira. Então, o que é prioritário? Desculpe, agora você falou isso. Por exemplo, você perguntou como que a gente se organiza hoje, qual é o nosso foco. Na nossa ótica, não é possível avançar na agenda ESG se o combate às desigualdades não é prioritário. O combate às desigualdades é prioritário. Não existe negócio sustentável, negócio próspero em um ambiente desigual, né? Em uma sociedade desigual. Então, a gente tenta promover esse debate com as empresas sobre o papel delas no combate às desigualdades. É claro que o Estado tem a sua responsabilidade, isso é inegável, e a gente também trabalha nessa perspectiva de incidir sobre políticas públicas que melhorem, né, essa situação, mas a gente também coloca essa questão para as empresas. E existem diversas formas das empresas atuarem e cumprirem o seu papel no combate às desigualdades. Pode dar alguns exemplos? Desculpe. Claro. Então, se você pega hoje, por exemplo, a agenda ASG, ao investir em inclusão e diversidade, uma empresa está combatendo as desigualdades, né? O Brasil é um país bastante desigual, inclusive do ponto de vista de gênero, de raça, né? Tem alguns dados interessantes. O Ethos, ele, desde 2003, você deve conhecer, produz a principal pesquisa sobre a situação de inclusão e diversidade nas maiores empresas do Brasil, que é o perfil social, racial e de gênero das maiores empresas do Brasil. A gente fez uma série histórica e esse ano, falando sobre projetos de hoje em dia, vamos lançar na Conferência Ethos, que vai ser realizada em São Paulo,
dias 17 e 18 de setembro, ou 18 e 19. Agora que 18 e 19. Então, só falar novamente isso, que a gente vai lançar o perfil na nossa conferência Ethos, que é o principal evento que a gente organiza sobre essa temática. Vamos lançar o perfil nos dias 18 e 19 de setembro. O que essa série histórica mostra? Mostra o seguinte: a situação de inclusão e diversidade nas empresas brasileiras melhora. Que bom, né? Que ótimo. De 2003 até hoje, porém, numa velocidade aquém do desejado. E a última edição que a gente fez foi em 2016. E a gente tinha um número bem interessante, que era o seguinte: se a gente mantiver o ritmo, né, da inclusão, do aumento da inclusão e da diversidade nas empresas, a gente vai demorar ainda 150 anos para ter a mesma distribuição social, de gênero e de raça que a gente tem na sociedade brasileira espelhada nas empresas. Então a gente coloca essa questão para as empresas. Bom, quais são os gargalos? O que está pegando? Como que a gente pode acelerar esse processo? E a gente está muito ansioso para ver quais são, de fato, os números atuais de como que as empresas... Você não sabe ainda? Não sei ainda. Não quero dar spoiler, mas eu não sei ainda. Eu estava querendo spoiler. Não. Na conferência dia 18 de setembro vocês vão saber, a gente vai dar uma repercussão sobre isso, mas Sim. O ponto é, você perguntou sobre como as empresas podem combater as desigualdades, por exemplo, promovendo a inclusão e diversidade nos seus espaços de trabalho. Né? Perfeito. Felipe, qual a importância das parcerias, tanto para o Instituto Ethos quanto para as empresas nesse desafio? Olha, Fábio, a gente costuma dizer que assim, o processo de transformação das empresas ele pode ser motivado em diferentes origens, né? Uma empresa ela não existe isolada da sociedade, né? Ela tem um conjunto de partes interessadas que influenciam de alguma maneira o comportamento dela. Sejam investidores, sejam acionistas, seja a sociedade em si, os consumidores, o governo, o Estado, etc. Então, esse conjunto de atores acaba influenciando o comportamento de uma empresa. Então, a gente trabalha muito com essa perspectiva em relação à transformação das empresas. E ao mesmo pode-se dizer, quando a gente está falando, segundo a nossa missão, de transformar a sociedade, né? Problemas complexos, como são esses temas que a gente atua, num país complexo como é o Brasil, exigem soluções complexas também. Não existe solução simples para esses temas e nem de um determinado ator, né? Somente as empresas vão ser capazes disso? Não, as empresas também, mas a sociedade civil precisa estar envolvida, o Estado precisa estar envolvido e a academia precisa estar envolvida. Então, para nós do Ethos, é uma premissa básica atuar em conjunto com outros atores. A gente estimula isso nas empresas, a ideia de que não se resolve nada sozinho e que parcerias com esses atores sociais é fundamental para resolver problemas complexos. Perfeito. Eu gostaria de falar, Felipe, um pouco sobre a questão ambiental mesmo. Como que evoluiu e o que vocês estão pensando hoje sobre mudança do clima, por exemplo, sobre biodiversidade? Esses temas tão presentes no Ethos, como é que vocês lidam com essas questões junto às empresas, sobretudo? Então, Matthew, você acompanha esse tema há bastante tempo e assim, primeiro é importante dizer que o Ethos olha para as questões ambientais já há bastante tempo. E a gente percebe que não é algo... Desde o começo, né? Desde o começo, praticamente. No início, era muito mais um convencimento de que isso é importante. Então. Ainda bem a gente passou dessa fase. Né? A gente passou dessa fase. Todo mundo dá de barato hoje. Isso é tem algumas exceções, tá? Mas, digamos assim, com um conjunto de empresas que a gente trabalha, não há dúvidas em relação à importância e todas elas atuam de alguma maneira. O desafio hoje em dia, e acho que dá para a gente olhar tanto para o contexto brasileiro como para o contexto internacional, do ponto de vista, de novo, trazendo a temática ASG e como a temática ambiental se insere nisso, a gente observou, por exemplo, nos Estados Unidos, nos 2 últimos anos, um movimento anti-ASG nas empresas. Né? E que, de alguma maneira, ele, na nossa visão, ele acaba sendo causado pela
pela influência de um debate político num tema que, na realidade, ele não tem a ver com a política partidária, digamos assim. Ele tem a ver com a sobrevivência do planeta, com a sobrevivência dos negócios, com a sustentabilidade do planeta, né? E, então, a gente está num momento chave, eu diria. Isso foi... Deixa eu ver se nós estamos na mesma página, só que pela extrema-direita americana. Sim, exatamente. Eu escrevi um artigo até sobre isso. E isso influenciou os investimentos, né, em fundos de investimentos, em captação de recursos para empresas que atuam nessa temática ESG. Houve um refluxo disso, né, nos Estados Unidos. Então, de alguma maneira, isso, quer queira ou não, influencia um pouco, né, a nossa realidade aqui. Então, alguns desafios principais? Primeiro, no campo, né, do setor privado, do setor empresarial, a garantia e a consistência de que esses temas são temas importantes e que os investidores, a grande maioria, vai continuar olhando para isso. Então, se você olhar simplesmente pelo viés do retorno financeiro, vale a pena investir nessa temática, né? Isso do ponto de vista das empresas. Acho que do ponto de vista mais amplo da negociação dos países, e aí tratando, né, da questão das mudanças climáticas e do compromisso assumido pelos países, esse ano é um ano chave realmente, né? Porque o que fica claro é que os esforços que os países têm tido no âmbito do Acordo de Paris, no âmbito dos compromissos assumidos junto à ONU, não têm sido suficientes, né, para frear os impactos das mudanças climáticas. Então, e há uma discussão muito grande de, digamos assim, de quem é a responsabilidade afinal, quem que vai financiar, né, esse processo de fato de transição para uma economia de baixo carbono. Então, a gente vê que a COP desse ano, a COP do ano que vem, precisa necessariamente avançar, e não só em compromissos, mas em ações que de fato freiem, né, o aquecimento global. Porque a nossa ótica é o que foi feito até aqui não é suficiente. Sim. E ainda tem o desafio da desinformação, que está cada vez Exatamente. A gente, inclusive, vai levar esse tema da desinformação e o impacto na agenda ESG para o debate na conferência Ethos, porque tanto no exemplo sobre diversidade como no exemplo da temática ambiental, a narrativa, de alguma maneira, ela é prejudicada pela desinformação, né? Porque se você se atém aos fatos e, de novo, há uma influência muito grande do debate político e ideológico em algo que não deveria ser, né? Porque a gente está falando sobre questões, assim, se você fala puramente do ponto de vista do negócio, a gente está falando sobre questões que influenciam um negócio, não tem nada a ver com o que um pensa ou o outro pensa, né? Então, a gente tem trabalhado essa temática do combate à desinformação nessa perspectiva de não prejudicar as agendas que são tão importantes para as empresas e para a sociedade. Em termos de mudanças climáticas, o que vocês dizem para as empresas? O que vocês falam, assim, como que as empresas podem entrar nessa questão? Primeiro, as empresas elas têm que ter políticas estruturadas, políticas e programas estruturados em relação aos seus negócios, às suas atividades produtivas, né? Para baixar emissões. Primeiro, elas têm que ter gás de efeito estufa. Sim, elas têm que ter um inventário, que a gente chama, né? Okay. Elas têm que registrar, digamos assim, a quantidade de emissões que a atividade produtiva dela produz. Um segundo desafio... Algum inventário específico vocês recomendam ou não? Qualquer inventário? Eu acho que a empresa precisa ter, ela precisa começar. Tá. Né? Agora, qual é o grande desafio? É o tal do escopo 3 que se fala, né? Que é você olhar para a sua cadeia de valor. Aí é que eu acho que a gente começa a ter dificuldades. Isso, que tem o escopo 1, 2 e 3. O escopo 3... 1 e 2 é dentro da empresa. Dependendo da empresa, pode ser muito pequeno. Isso, exatamente. Agora, quando você fala do escopo 3, isso inclui as emissões que a sua cadeia de valor produz. E aí você... Então, se você produz gasolina, por exemplo, o escopo 3 é gigante. O escopo 1 e 2 é quase insignificante. Exatamente. Você colocou em palavras melhores. Mas é isso. Então, e aí as empresas
patinam um pouco, né? Porque isso exige um investimento maior, isso exige um olhar mais geral sobre a sua cadeia de valor. Então, a gente está nesse momento, Matthew, de promover esse olhar para a cadeia de valor, estimular esse olhar para a cadeia de valor. Com essa sua fala, me veio à cabeça um documentário que eu vi recentemente sobre a cadeia de vestuário. Uhum. Né? Sim. E aí eu fiquei muito assustado, porque a gente não tem a noção sobre os impactos de como polui. ambientais. Exatamente. Né? Exatamente. Então, e a gente não está falando só de grandes empresas, tá? Porque, como o Matthew falou, a gente às vezes tem setores que mesmo uma média, uma pequena empresa tem um impacto na sua cadeia, né? Por exemplo, você tem que olhar para a logística, você tem que olhar para um processo produtivo anterior, de matéria-prima, indústrias extrativas e por aí vai. Então, esse eu acho que é um desafio que a gente hoje está colocando em debate com as empresas sobre a importância de olhar para a sua cadeia de valor. E elas topam? Como é que elas estão para discutir isso? É difícil dizer, Matthew, topa ou não topa, porque imagina, a gente trabalha e tem 460 empresas. É uma diversidade muito grande, né? De realidade, de maturidade, de setores, de desafios, de locais, né? Então, tudo isso influencia um pouco na postura da empresa frente ao problema. Infelizmente, a gente ainda tem uma situação em que há uma crise, né? Seja uma crise econômica, uma crise política, enfim, há um arrefecimento sempre desses temas, né? As empresas seguram um pouco e preservam aquilo que é essencial. A gente observa muito isso aí, né? O ideal vai ser quando as empresas perceberem que a ASG, que esses temas, eles também são essenciais para o seu negócio, né? Alguns setores já é mais evidente isso, por exemplo, a agricultura. Né? Sim. A agricultura, se você não minimamente olhar para isso, o seu negócio daqui a alguns anos ele está fadado a desaparecer, né? Ou pelo menos a diminuir bastante a safra. A safra, exatamente. Tudo o que aconteceu esse ano, por exemplo, no Rio Grande do Sul é um pequeno exemplo do que tende a acontecer cada vez mais, né? Espero que não seja tão pequeno assim. Não, que foi grande, né? O que eu quero dizer é no sentido porque a gente sempre, e isso tem a ver um pouco também com a nossa cultura, né, com a cultura brasileira, de esperar acontecer alguma coisa de grave para poder iniciar alguma coisa, e não investir em mitigação, em prevenção, né? Essas palavras que a gente usa muito na linguagem do tema de mudanças climáticas, né? Mitigação, por exemplo, requer um investimento prévio, né? Um investimento para evitar que se aconteça, né? E, claro, tem também a adaptação. A partir do momento que acontece, você precisa se adaptar. Mas eu acho que no Brasil a gente precisa desenvolver essa cultura realmente da prevenção e da mitigação, que é essencial para a gente. Né? É o que a gente na academia trabalha como um gerenciamento de risco. Né? Sim, e a cultura realmente é uma das coisas que a gente discute em sala, né? A cultura ela é muito pobre em relação a essa discussão. Mas assim, Fábio, a gente necessariamente é muito otimista, porque o Ethos existe para pautar esse tema, para ajudar as empresas e para mostrar um novo caminho. A gente olha para 26 anos atrás, né, quando o Ethos foi criado, com certeza avançamos em todas as frentes. Mas temos desafios e precisamos olhar para esses desafios. Então, o nosso objetivo, a nossa postura é sempre... tinha um ex-presidente do Ethos que ele falava que era como se o Haddad Grajew, né, um dos fundadores do Ethos, você conhece, que ele sempre fala que é o stick and the carrot, né? É o pau e a cenoura, digamos assim. Você tem que ter o estímulo, você tem que indicar o caminho, mas também, de vez em quando, você tem que provocar, tem que bater para mostrar qual é exatamente esse caminho e qual não deve ser o caminho. Né? Então, é um desafio constante, mas a gente tem muito otimismo por olhar para trás, olhar para a história e ver quanta coisa a gente conseguiu avançar. Né? Felipe, fala um pouco de Amazônia para mim. A Amazônia é importante por quê? Para vocês. Vocês falam disso nas reuniões? Sim, falamos. Inclusive, a gente realizou
no dia 13 de agosto, a Conferência Ethos lá em Belém. A gente já realiza a conferência lá desde 2017, por entender que é um bioma fundamental para o país, né, e, consequentemente, para essa agenda empresarial ASG. Né? E ali existem desafios muito grandes. Né? Primeiro, pela dimensão, pelo tamanho. Né? A Amazônia, ela, inclusive, passa o território brasileiro, então envolve vários países. Então, você tem um desafio territorial, você tem o desafio de qual é a relação econômica e de preservação ambiental. Historicamente, na região e no país mesmo, as pessoas veem isso como uma dicotomia, né? Ou você tem desenvolvimento econômico, ou você tem preservação ambiental. E isso é uma falácia. Só que isso exige constante debate, apresentação de cases, de boas práticas, de caminhos, indicando que não é exatamente assim. O que a gente chama da economia da floresta em pé. É possível desenvolver uma economia da floresta em pé. É possível desenvolver uma economia que se utiliza de recursos naturais sem prejudicar a preservação ambiental. Então, é um pouco essa importância e esse caminho que a gente busca, tanto com empresas que têm sede na Amazônia, como também com empresas que têm a sua cadeia de valor ligada à Amazônia. Né? Porque muitas vezes existe essa ideia de que, bom, eu não tenho relação com o que acontece na Amazônia. Não, talvez você tenha. Né? A gente, durante um tempo, não sei se você se lembra, a gente tinha um projeto chamado Conexões São Paulo-Amazônia. Sim. Que era justamente isso. Essa mesa, ou sei lá, várias atividades produtivas e que têm a ver com a sua cadeia de valor podem ter vindo da Amazônia, tem alguma relação com a Amazônia. Então, existe uma responsabilidade também de empresas que estão em outros locais a respeito desse bioma. Perfeito, sensacional. Muito obrigado, Felipe, pela presença. É sempre muito bom conversar com o Instituto Ethos. E eu espero que a gente possa voltar a falar, de repente, depois do seu encontro com os novos dados. Sim, claro. Vocês estão convidados a participar desse momento. Obrigado, Fábio. Obrigado, Matthew. E a gente espera realmente que os dados sejam positivos e que nos indiquem esse caminho realmente que a gente quer cada vez mais desenvolver. E que não leve 150 anos. Sim, que a gente acelere esse processo, sem dúvida. Maravilha. Muito obrigado. Viu? Obrigado.